Oi, tudo bem? Então, hoje é a aula 57. A aula 57, você vai trabalhar, acabou o regulamento, você vai trabalhar com o estatuto. Um estatuto muito famoso, que é o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, que regula os direitos das crianças e adolescentes. Embora seja um pouco utópico, porque nem tudo é cumprido, mas ele está lá, né? Então, aqui vem na página 94. Abram lá. O texto a seguir faz parte de um estatuto. Os estatutos também pertencem ao domínio jurídico, quer dizer, são regidos pela lei, né? E orientam comportamentos, mas se referem a um grupo bem maior de pessoas. Ele se dirige a todos que naquele momento estão incluídos no conteúdo previsto em suas normas. Então, o que quer dizer isso? O Estatuto da Criança e Adolescente são as leis, né, que devem ser cumpridas de todas as pessoas do Brasil que são crianças ou adolescentes, certo? Muito bem. O trecho que será lido foi transcrito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, destina-se a todos os cidadãos do país que, de alguma forma, são responsáveis por esses grupos. Quais são os governantes, os profissionais ligados à educação, como eu, por exemplo, e familiares. Então, vamos lá. Aí vem título 1, dos Direitos Fundamentais, capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte ou ao lazer, artigo 53, porque são vários artigos. Esse artigo que nós vamos ler é o artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe, aí vem o início dos incisos. Os incisos são os subitens que tem dentro do artigo, certo? Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, direito de ser respeitado por seus educadores. Terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Quarto, direito de organização e participação em entidades estudantis, como os grêmios. Nós não temos grêmio na nossa escola, mas tem muita escola que tem grêmio. O Polivalente tem um grêmio. 5, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Então, isso aí ia dar uma quizumba danada, porque tem que ser por área. Então, se você mora, a escola mais próxima de onde você mora é a escola que você tem direito, tá? Parágrafo, mesmo que ela não tenha vaga, ela tem que se virar para te atender. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Para isso, existe as reuniões com os pais, né? E tem também o conselho tutelar, o conselho em que os pais participam também, né? Bom, artigo 54, agora esse já é outro artigo. É dever do Estado aí não é Estado de Minas não, é o do Brasil, do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Inciso 1, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria. Quer dizer o seguinte, para isso existe a EJA, por exemplo. Eu dei aula há muitos anos na EJA. São as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época certa da idade, então vão para o ensino, mas o ensino para adultos, jovens e adultos, mas é obrigatório. Progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, quer dizer,
Você tem direito, quando você acabar o ensino fundamental, que você está no fundamental, a cursar o ensino médio público, tá? Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente porque tem casos que é impossível, mas normalmente é a tal da inclusão. E no Polivalente, por exemplo, que é uma escola inclusiva, nós temos muitos professores especializados que só atendem, às vezes, a um aluno, 2 alunos, que eles não conseguem ter aula normal, assim, participar da aula, mas eles estão na aula, participam da aula, mas com a ajuda da professora. Não a professora que está dando aula para 40, mas a professora que é dele, tá? 4, atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso até para que os pais possam, principalmente a mãe, né, possa trabalhar. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Quer dizer, aí você está se referindo às universidades, né? Então, você pode, mas você vai ter que fazer o Enem. No Brasil tem o Enem. Só que na escola pública você já tem 50% de chance a mais do que a escola particular. Mas aí vai depender também de você estudar e ter capacidade para passar no Enem. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente e do trabalhador. Isso aí nós tínhamos a EJA, né? E a prefeitura fechou a EJA por falta de alunos, porque, não sei, parou de ter aluno. Mas se tiver uma demanda grande, eles são obrigados a abrir. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso aí, mais ou menos, né? Porque a merenda tem, né? Merenda as escolas dão, transporte escolar, uns dão, a maioria dá, pelo menos material didático, alguns, né? O livro é dado. Você vê na nossa escola, eles dão lápis, dão borracha, dão caneta, dão até caderno, porque nos meus caderninhos de redação ninguém compra, a própria escola dá. Bom, aí vem o parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade de autoridade competente. E aí ele vai dar uma confusão danada. Juridicamente vai dar uma confusão para o governo. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, por isso que a gente faz a chamada, porque é obrigado, seu pai é obrigado a te colocar na escola. Ele é obrigado, e você tem que frequentar a escola, não é uma opção de vir de vez em quando, tá? Tá aqui na lei. Aí vem o artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seu filho ou pupilo na rede regular de ensino. É o que eu acabei de falar. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, primeiro, maus-tratos envolvendo seus alunos, tá? Então, isso aí professores, diretores, supervisores que vão ao Conselho Tutelar falar sobre isso. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Quer dizer, a gente tenta por todos os lados chamar o aluno de volta, mas se o aluno não vier, a gente avisa o Conselho Tutelar e ele vai tomar providência contra os pais. Elevados níveis de repetência, que também não é legal, certo? Artigo 57.
O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, ele dá cursos, ele dá cursos para professores para ajudar as crianças especiais, para extensão de currículo e tudo para ajudar a melhorar e a atender a todos os níveis e tipos de crianças, das nossas crianças brasileiras. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Quer dizer, se ele é índio, você tem que respeitar a cultura dele. Se ele é lá da roça, também tem. Se ele é da cidade grande, entendeu? Então, não importa. O tipo de cultura do contexto social, quer dizer, do lugar onde ele vive, tem que ser respeitada. E, digamos assim, ele ter liberdade para exercer aquele tipo de cultura que é da comunidade dele. Artigo 9º. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Quer dizer, o município, a União é o Brasil, né? O governo federal tem a obrigação de ajudar para que haja as quadras de esportivas, para reforma nas escolas, para dar sala de computação, enfim, ajudar, né? Ajudar não, promover um tipo de educação de qualidade. Esse é a obrigatoriedade. Gente, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Conselho Tutelar, tá? Mas o texto do Estatuto de Criança e Adolescente, que é o ECA, é de 1990 e tem como base a Constituição Federal do Brasil, porque vocês sabem, nenhuma lei pode ser criada que contradiga a Constituição. Então, a Constituição é a base, é a lei magna, tá? De 1988. A Declaração de Direitos de Criança de 1959 e a Convenção sobre os Direitos da Criança adotados na Assembleia Geral das Nações Unidas de 1989 foi decretado pelo Congresso Nacional e sancionado, confirmado pelo presidente da República, que na época era o Fernando Collor, tá? De Mello. E o seu objetivo é engajar toda a sociedade para que os direitos da criança e dos adolescentes sejam conhecidos e protegidos.